Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Você está reconhecendo algo novo? Você pode falar assim: quarta-feira teve a virada. É algo novo, mas não é disso que eu estou falando. É necessário crermos pela fé de que Deus faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministrou meu coração. Obrigado por ter me dado a oportunidade de agora ministrar, Deus, a tua igreja. Que possamos compreender, Deus, que está chegando uma fase nova. Está chegando um tempo novo, Deus. Isso não tem a ver com a virada do ano, mas tem a ver, Pai, com o que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Que essa palavra faça morada em nossos corações. Que possamos viver, Deus, em conformidade com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é: está chegando a fase nova. Eu lembro quando a gente... Hoje ainda tem isso, né? Mas quando era criança, adolescente, era mais fácil jogar, né, videogame. E sempre tinha aquela parte que você enfrentava o quê? O famoso chefão. E você só passava para a próxima fase quando você vencia o chefão. Quantas vezes a gente já ficou no chefão ali, ó? Tentando e não conseguíamos avançar. Mas quando a gente conseguia passar do chefão, era festa. Porque você descobria algo novo. Era um desafio novo que você não sabia o que é que você ia enfrentar, qual cenário você iria enfrentar, que tipo de arma estaria ali à sua disposição para que você avançasse. Mas de repente você vai e avança e daqui a pouco tem o que de novo? Outro chefão. Só que a vida é assim. Isso não é apenas um retrato de um jogo. Isso é o retrato da nossa vida. Desde o dia que você nasceu, você enfrenta diversos chefões. A cada ano que você passa, um desafio novo surge. Uma barreira nova surge, um problema novo surge, e você precisa o quê? Enfrentar aquilo. Porque se você não enfrentar aquilo, você vai ficar preso sempre onde? No passado. Você vai lembrar: não, mas eu já passei por 2 chefões, mas tem outro. E aí aqui o profeta Isaías, ele diz: olha, esqueçam o que se foi. Você está pronto para esquecer o que se foi? Você está pronto para esquecer 2025? Talvez 2025 tenha sido um ano desafiador para você. Para mim foi muito desafiador. Eu compreendo que eu não tenho amnésia, graças a Deus. Mas o que é esquecer? É não sentir a dor de 2025. É lembrar que aconteceu algo, mas aquilo não pode mais afetar a sua vida. Por quê? Porque vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova e eu preciso crer nisso. Ela já está surgindo, já está acontecendo. Eu não posso desprezar isso. Eu preciso crer e preciso pedir a Deus que Ele abra os meus olhos espirituais para enxergar o novo, para não ficar preso ao passado. Deus está liberando um tempo novo sobre a igreja. Mas às vezes você não percebe quando as estações mudam. Só que eu preciso buscar dele um discernimento de compreender as fases da minha vida. Será que essa fase é para eu continuar nela? Ou já está na hora de eu avançar nessa fase? Eu tenho que entender que Deus, Ele tem ciclos. Ele trabalha com ciclos na minha vida. Talvez o ciclo de dor, de dificuldade que você enfrentou no passado, ele possa ter se encerrado agora, quarta-feira, quinta-feira. Mas isso quer dizer que você não enfrentará outro ciclo disso? Vai. Agora, o que é que você vai fazer? Vai pegar as mesmas ferramentas que não deram certo e vai aplicar esse ano? Não. Você vai contar com Deus de uma forma como você nunca contou antes. Compreendendo que, Senhor, eu não quero viver 2026
da mesma forma que eu vivi 2025. Eu não quero quebrar a cara de novo naquilo. Eu não quero ter que errar nas mesmas coisas, não. Eu quero fazer diferente. Deus está encerrando ciclos que não podem atravessar a próxima fase. Entenda que você entrou em uma próxima fase. Você venceu o tão difícil 2025 na sua vida. Talvez você ficou acordado, se divertindo, e nem percebeu efetivamente, se não fosse uma contagem regressiva, que o ano virou. Talvez você tenha acordado na quinta-feira, dia 1º, mais tarde, e você olhou e falou, mas está a mesma coisa. A minha conta bancária está a mesma. O meu filho, a minha filha, a minha saúde está a mesma coisa, nada mudou. Isso não quer dizer que não mudará. Porque Eclesiastes 3:1 diz, há um tempo para tudo. Um tempo para cada propósito debaixo do céu. Você crê que é um tempo para tudo? Esse tempo, você tem duas opções. Você pode querer viver o tempo de Deus, adorando a Ele, engrandecendo o nome dEle, pedindo a Ele que Ele dê sabedoria, Ele dê paciência, Ele dê paz. Ou você pode esperar esse tempo fazendo o quê? Reclamando. Você vai escolher. Eu não vou nem pedir para que você levante a mão referente à sua escolha. Porque talvez hoje você fale, pastor, hoje eu estou escolhendo reclamar. Pastor, hoje eu estou escolhendo adorar. Glória a Deus pela sua vida. Há tempo de mudança. É tempo de mudança. Há ciclos que já cumpriram seu propósito e agora se tornam o quê? Peso. E eu falei aqui recentemente sobre fardos desnecessários. Eu preciso entender que na minha vida, para viver algo novo, existem pesos que eu não posso mais o quê? Carregar. Eu não posso mais botar aqui e falar, não, eu vou aguentar ainda. Não, porque Deus está assim, ó, vem filho. Vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Deus não leva bagagens desnecessárias para a próxima estação. Ou seja, se Ele não leva, por que eu vou levar? Eu não tenho que levar. Que bagagem foi que você permaneceu na virada? Às vezes é um sentimento. Às vezes é um pensamento. Às vezes é uma atitude, é um hábito. E compreendemos que a mudança, ela não acontece assim. Há todo um processo. Há um tempo específico para a mudança. Só que essa mudança, ela vai ser real a partir do momento que eu me permito ser transformado. Eu falei aqui no culto da virada que eu preciso começar o ano não decidindo o que eu vou fazer, mas decidindo quem eu sou. Não adianta a gente decidir o que é que eu vou fazer, planejar todo o ano, sem ter certeza de quem eu sou. Quando eu me olho no espelho, quem eu sou? Eu tenho uma clareza acerca da minha identidade. Quem é que eu pertenço? Como é que está a minha vida, meus pensamentos, meus objetivos, relacionados à minha vida com Deus? Isso está bem estabelecido? Porque eu digo uma coisa e digo com sinceridade a vocês. Se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem com nada. Com nada. Você pode estar curtindo a vida da melhor forma possível, tendo as melhores coisas que o mundo pode lhe oferecer. Recursos, saúde, tudo. Mas se você não estiver bem com Deus, tudo isso não tem sentido. Então como é que você quer viver esse ano? Bem com Deus e sabendo que Ele pode lhe proporcionar todas essas coisas, ou arriscando ver uma vida longe dEle e apenas desfrutando de coisas que vão ficar aqui? Deus está fazendo algo novo. O novo já foi liberado no mundo espiritual. Antes de se manifestar no natural, se manifesta onde? No espiritual, no sobrenatural. Por isso que às vezes a gente não consegue enxergar o novo, porque nós muitas vezes não estamos vivendo uma vida espiritual. Estamos presos a um calendário. Estamos presos ao cronos, ao tempo humano, às 24 horas do nosso dia. Só que Deus, Ele não trabalha de acordo com o nosso tempo. Ele trabalha de acordo com o tempo
dele. E às vezes você não vai compreender, como muitas vezes eu não compreendo, o tempo de Deus. E aí a gente fica aquele pensamento, mas por que tal pessoa já vive isso e eu não? Mas por que? Será que se eu tivesse feito diferente há um tempo atrás, não teria sido um outro processo na minha vida? Porque a nossa mente é limitada. Nós não conseguimos enxergar muito além. Mas Deus não, Deus é atemporal. Ele sempre foi, Ele é e sempre será Deus. Ele não trabalha segundo a minha lógica. A Bíblia diz, para que a gente compreenda isso, que um dia para o homem pode ser 1000 anos para Deus. 1000 dias para Deus pode ser um dia para o homem. Ou seja, isso mostra que não é de acordo com o meu tempo, com o calendário, com o relógio, não. É de acordo com a vontade dele. Ou seja, vai acontecer em 2026 de acordo com a vontade dele. No tempo dele. Você pode programar, você pode planejar, mas a palavra final vem de quem? Dele. O homem estabelece planos, mas do Senhor vem a resposta. Talvez pessoas tenham estabelecido os planos para você. Talvez pessoas tenham chegado e tenham dito, olha, isso vai acontecer na sua vida. Esse é o seu destino, é isso que vai acontecer. Não se prenda a isso. Se prenda ao que Deus falou com você. Se Ele disse que vai acontecer, creia que vai acontecer. Se há uma promessa, creia que ela vai se cumprir. Agora, persevere na fé. Viva uma vida com Deus. Não ache que o fato de Deus ter prometido algo, você obrigatoriamente vai viver aquilo. Não, lembra no deserto que eu falei aqui? Deus prometeu para uma nação, uma terra. Mas apenas 2 tomaram posse. Por quê? Foram 2 que tiveram visão espiritual sobre aquilo. Então tenha essa visão. O novo já começou, ainda que seus olhos naturais não estejam vendo. O novo já começou. E você precisa tomar posse dessa palavra e entender que esse novo começa onde? Aqui dentro. Quem você está decidindo ser esse ano? Qual foi a decisão que você tomou na sua vida, nessa virada? Talvez esses primeiros dias desse ano já tenham sido dias decisivos para você. Já teve que realizar escolhas, tomar decisões importantes, pensar no seu futuro. Que Deus sempre se represente, que você nunca despreze isso. Quem vive apenas pelo que vê, perde o que Deus está vendo em segredo. Porque Deus, Ele não vai ficar mostrando tudo o tempo todo. Justamente porque Ele quer que eu tenha a curiosidade de chegar para Ele e conversar. Porque a Bíblia diz que Ele tem coisas ocultas para me contar. Jeremias, se eu não me engano, diz assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Deus tem segredo para mim e segredo para você. Só que nós compartilhamos segredos com quem o quê? Confiamos. Com quem temos intimidade. Ou seja, a partir do momento que eu decido na minha vida ter intimidade com Deus, o que Ele vai fazer? Vai falar comigo. Vai compartilhar segredos. Vai falar, vai me mostrar coisas que os meus olhos não estão enxergando. E aí sim, eu vou viver pela fé. Porque eu não vou estar vivendo uma vida simplesmente com base no que eu vejo, com base no que eu toco, no que eu sinto, não. Porque às vezes você não vai sentir nada, às vezes você não vai ouvir nada, você não vai falar nada, mas uma coisa você vai ter, a certeza de que Ele vai fazer. E essa certeza eu não posso jamais desprezar. Eu tenho sempre que crer que Ele vai fazer. Ah, pastor, mas eu ouvi algo que me deixou abalado, me deixou abalada, e eu acho que vai ser muito difícil isso não acontecer. Se você pensar assim, vai acontecer exatamente como você está pensando. Exatamente. Mas quando você para e declara sobre a sua vida a palavra de Deus, quem Ele é, o que Ele pode fazer, creia que o céu se move. Creia que as coisas acontecem. Há um chamado para um reposicionamento espiritual. Reposicionar. Talvez você esteja em uma posição hoje que para você seja até confortável espiritualmente.
Não, está tranquilo, eu ouço a palavra, eu tenho um Deus no meu coração, eu vivo essa realidade, é algo que acontece, eu vejo até Deus fazendo. Mas será que tem intimidade mesmo? Será que Deus está compartilhando segredos? Será que as coisas estão indo realmente na sua vida porque Deus está conduzindo ou é pela força do seu braço? Como é que está sendo? É necessário um alinhamento entre a minha vida e Deus. Amós 3:3 diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É possível isso? Não é possível. Será que dois caminham juntos se não estiverem de acordo? Não. Deus não derrama o novo sobre quem permanece desalinhado. Não tem como. Sabe quando você pega um carro e o carro está desalinhado? É bom, Paulinho, dirigir um carro desalinhado? Você está aqui, você solta o volante, o carro faz o quê? É assim. Aí entenda, você está segurando em Deus, tá? Quando está desalinhado, enquanto você segura nele, ele está ali conduzindo você, te alinhando. Mas quando você solta, você o quê? Desvia. Você se inclina. Ou seja, eu não posso andar junto com Deus se eu não estiver de acordo com Ele. Eu não posso estar junto da minha esposa se eu não estiver de acordo com ela. Quer dizer que concordaremos sempre? Evidentemente que não. Todos os dias, se duvidar, vai ter uma discordância acerca de ideias, acerca de coisas, natural, porque somos pessoas diferentes. Mas na prática, tem coisas que precisamos ser o quê? Unânimes. Unânimes. Eu tenho que ter o mesmo pensamento que ela. Eu tenho que compreender que o pensamento de Deus, para mim, é um. E eu tenho que colocar em prática o que Ele, o quê? Pensa. Só como é que eu vou descobrir a vontade de Deus se eu não me relaciono com Ele? Será que dois caminham juntos se não estiverem de acordo? Não. A nova fase exige um ajuste de rota, uma revisão de prioridades. A nova fase exige ajuste de rota. É recalcular, talvez. Ver qual foi o caminho que você seguiu em 2025. Quais caminhos eu percorri aqui em 2025? Qual foi a rota que eu tracei? O que é que deu certo? O que é que não deu certo? Faz o quê? Muda. Quais palavras eu ouvi e deixei fazer morada em meu coração e isso me afastou de Deus? E isso me impediu de eu viver o sobrenatural de Deus na minha vida, de eu passar de fase, porque aquilo ficou martelando no meu coração, na minha mente. É necessário mudar. Não é Deus que precisa se alinhar aos nossos planos, mas nós precisamos desse alinhamento com Ele. Deus não fala não, que seja feita a vontade de Filipe, não. Eu tenho que falar que seja feita a tua vontade, não a minha. É desse jeito. Eu tenho que ter essa visão. E há um chamado urgente. O texto que nós lemos no começo diz: ela já está surgindo. Ela o quê? A coisa nova. Vocês não a reconhecem? Muitas vezes nós não reconhecemos, porque só reconhece quem um dia já conheceu. Porque reconhecer é conhecer de novo. Então, se você já conhece o que Deus faz, se você já sabe como Ele age, o que Ele pode fazer, reconheça isso todos os dias. Veja o que Ele já fez. Por isso que o texto diz: olha, eu preciso trazer à memória o que me traz esperança. Lembre todos os dias de onde Ele te tirou, o livramento que Ele te deu e onde você está hoje, o que é que Ele fez na sua vida. Reconheça isso. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou vendo sim algo novo acontecer. É necessário fazer isso. Deus está ajustando passos para não perder destinos. Às vezes o meu passo pode estar ali estranho, descompassado. Aí Deus tem que parar, pegar, talvez sacudir um pouco. Sabe aquelas crianças que precisam, quando cresce um pouco, usar aquela bota para poder ter um alinhamento? Às vezes você precisa viver isso hoje na sua vida, no seu coração. Pode ser desconfortável, esteticamente pode não ser tão bacana, pode trazer uma dificuldade para a criança em um momento, mas
Se perseverar, o que acontece? Correção, ajuste. Eu estou aqui com o aparelho e às vezes é incômodo demais. Às vezes eu vou comer na rua e fico constrangido, que eu não sei se minha boca está limpa ou está suja. Mas eu sei que daqui a um tempo eu vou olhar e vou falar assim, valeu a pena. Eu vou agradecer mais uma vez a Yasmin por falar assim, coloque. Porque eu coloquei terça-feira no aparelho, à época, sexta-feira eu queria tirar. Porque eu não estava conseguindo falar, eu não estava conseguindo comer, mas o quê? Fui avançando. Hoje às vezes eu acho que estou sem, às vezes acho que não, mas perseverei. Isso é simples, mas às vezes são pensamentos, são decisões, são atitudes que eu quero abrir logo mão, porque eu não aguento aquele processo, só que eu preciso viver esse processo. Se eu quero uma correção na minha vida, se eu quero um ajuste de rota, se eu quero um reposicionamento, eu vou precisar enfrentar dificuldades. Vou precisar, porque faz parte do chamado na minha vida. Faz parte da vontade de Deus na minha vida enfrentar isso, porque Ele sabe que se eu enfrentar isso, eu vou estar exatamente alinhado à vontade dEle. E lá na frente eu vou ser muito mais grato e falar, Senhor, valeu a pena. Senhor, foi difícil, mas o Senhor estava comigo. Senhor, eu queria abrir mão daquilo, mas o Senhor não deixou. O Senhor falou, filho, estou contigo. Não desanime, não temas, eu sou teu Deus. E aí eu avancei e vejo hoje algo novo. E vejo a coisa nova surgindo. Isso me dá um ar de contemplação, de gratidão, porque Ele faz todas as coisas. A fase nova exige consagração antes da manifestação. Às vezes nós vemos coisas aqui no público que foram geradas no secreto. Essa pregação aqui de agora, eu não estou fazendo agora exatamente. São 20 anos de caminhada com Cristo. São 20 anos buscando Deus. É todo um processo que talvez não esteja em outdoor pela rua, não esteja estampado em rede social. São experiências, são vivências diárias. E que talvez hoje consiga um pouquinho ainda fazer alguma coisa que não é nada comparado ao que Ele fez. Repare que Jesus, Ele sempre tinha seus momentos de se retirar e orar, de se retirar e buscar a Deus. Enquanto os discípulos estavam no mar da Galileia enfrentando a tempestade, Ele estava no monte sozinho orando. Ou seja, no secreto, Ele estava buscando o Pai, mas no público foi o que Ele fez? Acalmou a tempestade. E é assim. Às vezes eu preciso do meu momento com o secreto, dos meus 1%, dos meus 14 minutos e 25 segundos por dia, para que no público eu consiga me manter firmado na rocha. Porque às vezes você vai viver só de aparência, e não é isso que Deus quer. Não adianta você estar por fora muito bem estabelecido, mas o interior destruído. Isso Deus não quer. Deus quer que você esteja purificado, bonito por dentro e por fora. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre. Eu preciso buscar esse coração alegre, não para simplesmente transparecer essa alegria para as pessoas, não, porque essa é a vontade da minha vida. Que eu me alegre onde? Nele, mesmo em minhas lutas. É você olhar para aquela pessoa e falar, rapaz, aquela pessoa enfrenta tanta coisa, mas não parece. Por quê? Porque tem Deus. Porque o coração está firmado na rocha. O coração está inabalável. Por quê? Porque firma no local certo. Não firma em coisas, mas firma nele. Deus não derrama sem consagração. Se você não buscar, se você não orar, não vai funcionar. Última coisa, o novo de Deus vem acompanhado de autoridade espiritual. Isaías 60, verso 1. Levante-se, refuja, tem traduções que diz resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Levante-se. É hora de se levantar para quê? Para viver algo novo. Chega de ficar prostrado, se lamentando, essa comiseração. Não.
Deus tem algo novo para você. Deus quer sim levar você a lugares altos, mas principalmente lugares altos no quesito intimidade com Ele. Porque você ter intimidade com Ele, você vai ter capacidade de ir a lugares altos aqui na terra. De colocar você em posições elevadas, em cenários estratégicos. Para quê? Para que ali você seja a sal da terra, seja a luz do mundo. Para que ali seja um farol que vai ali iluminar pessoas. Essa luz, como estava no texto, levante-se, resplandeça, pois a sua luz chegou. Nós carregamos isso, mas isso não vem do meu talento, do meu brilho, não. Você não é o sol, não. Isso vem de quem? Dele, o sol da justiça. Vem dele. É a glória dele que chega, e aqui há um reflexo disso. E que aí há um reflexo disso. É desse jeito. Toda nova estação traz também uma nova autoridade. Você passou na fase do videogame, você pode falar para o seu brother: rapaz, essa fase eu já passei. Faça assim que você vai vencer também. Por quê? Você pegou o quê? Como diz baiano, pegou a irmã. Você já sabe como é que faz. É desse jeito. Olha, eu passei por isso. E vai ser assim, vai ser difícil. Mas eu orei, eu me consagrei, eu apresentei um jejum ao Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus me deu a vitória. Faça isso também. Então você gera uma autoridade espiritual sobre aquilo. Eu aprendi que onde está a sua dor, ali está o seu ministério. Às vezes Deus vai permitir que você enfrente situações na sua vida, para que lá na frente você seja usada por Ele, para gerar transformação em alguém. Você pode não estar entendendo hoje o sofrimento, a dificuldade, mas amanhã talvez você vai lembrar: se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse sentido aquilo, se eu não tivesse vivenciado aquela informação, hoje eu não teria capacidade de orar por alguém com autoridade, de falar: Deus vai te dar vitória, porque me deu vitória. Então agradeça, não reclame. Deus está levantando uma igreja madura, sensível e alinhada ao Espírito Santo. E fale assim: ó, uma igreja. Nós somos igreja. Eu quero ser essa pessoa. Eu preciso. Não é apenas um tempo de receber, não, mas de se posicionar. É de crer que Deus vai colocar em nós uma autoridade, para que a gente avance, para que a gente tenha ali uma certeza acerca do que eu estou vivendo, e que a gente compreenda que é por Ele, que não é por muito falar, não é de acordo com o que eu faço, é de acordo com quem eu sou. No secreto, no público, quando todos estão vendo, quando ninguém está vendo. O que antes parecia distante, agora se torna acessível. Por quê? Porque você tem autoridade. Tem pessoas que quando conseguem uma autoridade, elas passam a ter mais acessos. Às vezes você era limitado a um ambiente, a um cenário, mas você passou a ter uma autoridade, uma porta foi aberta. Você hoje acessa outros lugares. Você hoje frequenta outros ambientes. Você hoje recebe informações privilegiadas que outrora você não recebia. Deus faz da mesma forma conosco. Quando você vai avançando de nível com Ele, vai avançando na sua fé, Ele começa a colocar você em lugares específicos. Ele começa também a tirar você de alguns lugares, porque Ele compreende que essa realidade hoje não é mais para você, porque você hoje tem uma autoridade de fazer algo. Por quê? Porque vem dEle. E quando Ele coloca uma autoridade sobre nossas vidas, ninguém aqui pode tirar. Ninguém. Por isso que temos que ter cuidado acerca do respeito, da honra às autoridades gerais. Eu não falo só de figura aqui eclesiástica, digamos assim. Não, é na sociedade de modo geral, é no trabalho. Você pode olhar e falar assim: mas tal pessoa está ali, meu Deus do céu. Ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. Estamos vivendo uma crise, social, diplomática, por conta da captura de Maduro lá na Venezuela. Aí você tem aí um alvoroço em rede social, inúmeras pessoas falando sobre um monte de coisa, mas existem autoridades, e não cabe a mim, Felipe, julgar.
Cabe a Filipe fazer o quê? Orar. Senhor, abençoa aquele povo. Abençoa, Deus, aquelas nações. Que aquelas nações reconheçam o Senhor como Salvador. Estabeleça o Senhor ali como alicerce daquele. Que aquele povo, Deus, não sofra demais, mais do que já sofre. Que o Senhor intervenha, coloque a mão. Esse é o posicionamento da igreja. Não é tomando partido de A, B ou C, mas orando, clamando, porque existem autoridades que foram constituídas por Deus, e eu não posso fazer nada, apenas orar, apenas clamar. Então faça isso. Está chegando a fase nova, não por força, não por ansiedade, mas por alinhamento. O novo não será apenas um tempo melhor, mas será um tempo de profundidade, será um tempo de intimidade, que você possa viver esse novo de Deus, esse novo tempo dele na sua vida, como alinhado à vontade dele. Que 2026 seja verdadeiramente um ano no qual você cresça na graça, no conhecimento de Jesus, que você seja mais parecido com ele, que você estabeleça ele como prioridade na sua vida, que nos seus passos, nas suas atitudes, você possa reconhecê-lo e pensar: Jesus, essa é a tua vontade? Eu realmente preciso agir dessa forma? Eu preciso falar dessa forma? Senhor, molda o meu caráter, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Que o teu caráter seja forjado em mim, que essa seja uma verdade em nossas vidas, para que a gente viva esse novo. E por fim, quem discerne o tempo não perde o mover, mas quem se posiciona vive o novo. Se você quer se posicionar para viver o novo nesse ano, se coloque de pé e vamos orar. Pai, nós apresentamos, Deus, o teu povo, apresentamos a nossa vida diante do Senhor, te clamamos. Nós queremos sim, Deus, viver o novo, o sobrenatural. Precisamos crer que é chegado já um novo tempo. Nos prepara para vivermos, Deus, uma nova fase. Essa fase, Deus, que vai fazer com que a gente não viva preso ao passado, que as dores de 2025 fiquem em 2025, que os traumas fiquem lá, Deus, mas cremos que o Senhor faz nova todas as coisas. Nós tomamos posse disso. Que seja, Deus, um novo momento em nossas vidas, um momento, Deus, melhor, aprimorado, aperfeiçoado, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos ajuda a encerrarmos ciclos que estejam nos impedindo de avançar para a próxima fase, que possamos hoje romper com tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que esteja nos prendendo, Deus, a um passado de erro, de dificuldade, de problema. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós cremos, Deus, que o que o Senhor fechou não será reaberto, e o que o Senhor encerrou não será retomado, porque o Senhor tem algo novo, o Senhor tem uma coisa nova, e nós cremos que esse novo já foi liberado no mundo espiritual, e nós estamos aqui, tomamos posse desse novo em nossas vidas. Queremos viver isso. Nos ajuda a termos um reposicionamento espiritual. Queremos estar alinhados à tua vontade, ao teu querer, que possamos buscar mais de ti, possamos nos entregar mais ao Senhor, receber o Senhor, Deus, em nossas vidas e viver intensamente isso. Nos ajuda a nos consagrarmos. Nós queremos, Deus, uma consagração, uma separação, para que o Senhor se manifeste de forma plena em nossas vidas. Não permita, Deus, que o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade fale mais alto, mas que possamos todos os dias nos humilhar diante da tua presença, diante do Senhor, e te clamar por restauração, por mudança, Senhor, pois queremos ver o sobrenatural. Senhor, nos concede discernimento para separarmos o que é, Deus, essencial do que é fútil, do que é acessório, Senhor. Senhor, remove, Deus, tudo aquilo que não nos cabe mais. Queremos te dar liberdade para isso. Pode até, Deus, ser dolorido por um tempo, mas cremos que o Senhor vai, Deus, sarar toda a dor, toda a ferida da perda, porque nós compreenderemos que será livramento, Deus. Nos ajuda, que possamos viver, Deus, essa autoridade, Deus, que o Senhor está nos constituindo no novo,
para crermos que o Senhor, Deus, vai resplandecer a Tua glória, a Tua luz em nossas vidas, e pessoas serão alcançadas por esse poder, por essa glória. Fica conosco, Deus, nos ajuda a compreendermos, a colocarmos em prática essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.